Olá, alunos. Estamos aqui para a aula 2, né? Orações subordinadas substantivas. Ou quem quiser aula 1, parte 2. É a continuação, né, de subordinadas, um resumo, uma revisão, uma retrospectiva e algo novo para quem ainda não assistiu a aula, né? As orações subordinadas substantivas, elas, como o nome diz, né, substantivo, e exercem várias funções. Então, a segunda oração dela vai exercer diferentes funções. Subjetiva funciona como sujeito do verbo da oração principal. Então, quem é o OP? Oração principal, tá? OP, oração principal. Então, na subjetiva, eu não tenho sujeito na minha oração principal. O verbo da oração principal sempre se apresenta na terceira pessoa do singular. O sujeito está na oração subordinada. Então, o meu sujeito está na oração subordinada. Então, isso quer dizer que eu não tenho sujeito na oração principal. O meu sujeito vai estar na segunda oração. Vamos ver? Está provado que o fato aconteceu. Portei, conjunção integrante. Está provado isso, que o fato aconteceu. Verbo na terceira pessoa do singular. Cuidado, que nem sempre vai aparecer o é. Ó, está. Eu estou, tu estás, ele está. Ele está. Está. Verbo na terceira pessoa do singular. Então, quando eu tenho verbo na terceira pessoa do singular na minha oração principal, ainda tem um particípio aqui, o que isso quer dizer? Que na segunda oração eu vou ter o quê? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, eu não tenho sujeito na OP, na oração principal. Eu estou, tu estás, ele está. Ele está, terceira pessoa do singular. Então, terceira pessoa do singular, sujeito na segunda, subjetiva. Objetiva direta. Exerce função de objeto direto do verbo da OP. OP, oração principal. Sem o auxílio de preposição. Então, ou seja, o meu objeto direto está na segunda oração, vai completar a oração principal, mas vai ter auxílio de preposição? Não, porque na minha segunda oração eu vou ter um objeto direto. Objeto direto pede preposição? Não pede preposição. Vamos fazer análise? Todos pensaram, portei, que fosse um disco voador. Todos. Tem sujeito aqui? Sim, todos. Todos pensaram isso. Conjunção integrante. Que fosse um disco voador. Tem conjunção integrante. Está completando o verbo? Aqui, isso aqui é um verbo. Quando eu completo o verbo sem o auxílio de preposição, eu tenho um objeto direto. Quando eu tenho objeto direto, a minha segunda oração vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Completa verbo sem auxílio de preposição. E aqui na frente, minha oração principal. Objetiva indireta. Funciona como objeto indireto do verbo da OP. OP, oração principal. Como? Com o auxílio de preposição. Então, agora, na objetiva indireta, eu tenho o auxílio de preposição para completar o meu verbo. Vamos fazer a análise? Portei. Tem sujeito? Sim, eu. Está elíptico aqui, ó. Eu insisto nisso. Em que partes? Professora, cadê o D? Não é só o D que é preposição, o em também. Então, vamos estudar preposições, porque nem sempre vai aparecer D. Ok? Eu insisto
que partas? Tem preposição? Tem. Tem conjunção integrante? Tem. Está completando quem? Verbo ou nome? Verbo. Também preciso saber as classes gramaticais. Então, quando eu tenho preposição completando verbo, a minha segunda oração vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Completa verbo com auxílio de preposição. Tá? Aqui é minha OP. Completiva nominal. Por que eu coloquei ela próxima da objetiva indireta? Tem um propósito. Vamos ver? Funciona como? Marquem aí. Complemento nominal de um nome da OP, da minha oração principal. Está sempre ligada a um nome da OP através de uma preposição. Peraí, professora, parece com a indireta. Parece, mas não é. Por quê? Porque aqui no complemento nominal, na completiva nominal, ela vai completar. Mas ela vai completar nome. Ela não vai completar verbo. Então, eu tenho que saber classe gramatical. Quem é nome, quem é substantivo, né? Quem é verbo, quem é preposição, quem é pronome. Eu tenho que saber, tá? Então, completa nome da principal com auxílio, né, através de uma preposição. Vamos à análise? Temos a impressão. Fiz o corte para minha análise. Tem sujeito? Sim, nós tivemos a impressão. Está escondido aqui, mas ele existe. Se tem sujeito, eu já descartei que é subjetiva. Porque se tem sujeito na principal, não pode ser subjetiva. Então, tem aqui na minha oração principal, eu tenho um sujeito elíptico, mas tem. Nós tivemos o quê? A impressão. A preposição está aqui, professora. Mas agora fica a pergunta. Está completando impressão ou está completando tivemos? Está completando impressão. Por quê? Vamos fazer lá a perguntinha, a famosa pergunta do verbo. Nós tivemos o quê? A impressão. Parou aqui a minha oração? Não. A impressão de quê? Então, eu estou perguntando ao nome, ao substantivo, com auxílio de uma preposição. Nós tivemos a impressão disso, de que a casa estava vazia. Completo nome, substantivo, com auxílio de preposição. Quando isso acontece, completiva nominal. Então, a minha segunda oração, porque essa daqui é o AP, do D para cá, minha segunda oração subordinada substantiva completiva nominal. Completa nome com auxílio de preposição. Então, não pode confundir, porque na objetiva indireta, a preposição está pertinho do verbo, completando o verbo. Na completiva nominal, a preposição está pertinho, próxima do nome, completando nome. A positiva, eu digo que são as mais fáceis. Por quê? Funciona como aposto de um nome da OP, da oração principal, através de 2 pontos. Então, ela é pontuada, ela tem essa pontuação, ela tem os 2 pontos característicos, tá? Às vezes pode até vir a aparecer sem os 2 pontos, mas é bem mais difícil. Mas o mais provável é com os 2 pontos. Vamos à análise? Espero sinceramente isto. Aqui, ó, os 2 pontos aqui, ó. Conjunção integrante. Eu espero sinceramente isto, que vocês estudem. Então, a minha segunda oração que está vindo depois dos 2 pontos é uma oração subordinada substantiva apositiva. Por quê, professora? Funciona como aposto, está explicando, está dando uma explicação melhor à oração principal. Funciona como aposto do nome, tá? Então, a positiva pontuada com 2 pontinhos e funciona como aposto. A segunda oração vai ser um aposto. Função de aposto. Predicativo.
predicativa funciona como predicado do sujeito da OP, da oração principal. Então, vai funcionar como um predicado da OP, do sujeito da OP. Tá? Pera aí, professora. Para ser predicado, tem que ter verbos de ligação. Predicado nominal. Então, como que vai ser feita essa ligação? Está sempre ligada ao sujeito da OP através de quê? Um verbo de ligação. Então, vamos estudar os verbos de ligação. Eu vou colocar lá no conteúdo para vocês verbos de ligação, os principais, para que vocês identifiquem quando a predicativa aparecer, tá? Porque a predicativa, ela precisa de um verbo de ligação. Daqui a pouco eu vou apagar, vou colocar uma oração predicativa para vocês. Deixa eu explicar esse pedaço, vou colocar e vou explicar. Vou colocar aqui embaixo, porque a professora esqueceu de colocar no quadro o exemplo de uma predicativa. Olha só, gente, é comum aparecer as conjunções integrantes que e se. Mas isso não quer dizer que sempre vai aparecer o que e o se. Podem aparecer também, naquela divisão, podem aparecer também pronomes interrogativos. Quais são? Ó, que, quem, qual, quando. Professora, nem sempre vai aparecer o que e se? Não. Vai ter momentos, vão ter orações que vão aparecer outros termos que vão fazer essa junção, essa ligação da principal com a secundária, com a segunda. Que, quem, qual, quando. Olha o exemplo. Ele não quis dizer, cortou. Vocês não sempre fazem um corte quando tem integrante aqui, mas vão aparecer também pronomes interrogativos e advérbios interrogativos. Ele não soube dizer isso. Quem são aquelas pessoas? Olha que a função continua a mesma, até a mesma pergunta. O que vai mudar, professora? É que não vai estar presente o que e o se. Vão aparecer termos diferentes, tá? Quem são aquelas pessoas? Então, está funcionando a segunda oração, tá? Aqui é minha OP, meu sujeito. Tem o sujeito, então não é subjetiva. Ele não soube dizer isso. Quem são aquelas pessoas? Completei verbo sem auxílio de preposição, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Advérbios interrogativos: quando, como, onde, por quê. Continua sendo substantiva? Continua. Só que não vão estar aqui o que e o se, minha conjunção integrante. Agora vão aparecer advérbios interrogativos. Quando, como, onde, por quê. Vamos fazer a divisão? Ela não quis dizer isso. Onde mora. Olha aqui meu advérbio interrogativo. Apareceu, está na segunda oração. Essa aqui é minha OP, minha oração principal. Tem o sujeito? Então não é subjetiva. Ela não quis dizer isso. Eu tenho um advérbio interrogativo fazendo o papel de conjunção integrante. Tá? Ligando, interligando a principal com a secundária, com a segunda. Essa aqui, qual é a função dela? Completou verbo sem auxílio de preposição. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vou pegar a caneta. Só um minutinho. Eu vou colocar, que a professora esqueceu, perdoe a professora. Vou colocar um exemplo aqui de predicativa, tá? Vou colocar aqui embaixo, tá? A professora esqueceu. Predicativa. O exemplo, tá? Para vocês não ficarem sem saber como que ela aparece. O fato é que a chuva nos confirma. Vamos à análise? Olha só, predicativa, tá? O professor esqueceu o exemplo
exemplo aqui, estou colocando aqui embaixo. O fato é, fiz o corte, conjunção integrante, tem sujeito na principal? Sim, o fato. Então, eu tenho na OP sujeito. Quando eu tenho sujeito na minha oração principal, eu não posso classificá-la como subjetiva. Então, já descartei, ela não é subjetiva. Mas aqui, agora apareceu um verbo de ligação. Quando apareceu o verbo de ligação próximo da conjunção integrante ou de outros desses aqui que eu passei, pronome interrogativo, advérbio interrogativo, tiver próximo, não tiver aqui na frente, igual a subjetiva, e aqui já tem sujeito, eu digo que a segunda oração é uma oração subordinada substantiva predicativa. Como assim, professora? Ela é predicativa porque ela está exercendo a função de predicado do sujeito da OP. Então, isso aqui é o predicado de fato. O fato é o meu sujeito da principal. Eu tenho verbo de ligação, tá? Eu tenho verbo de ligação próximo da conjunção integrante. Então, eu tenho uma predicativa. A minha segunda oração exerce a função de predicado da OP. Para isso, eu preciso ter o quê? Sujeito, que é o nome, né, o sujeito, verbo de ligação próximo da conjunção integrante, ou de um desses companheiros aqui, advérbios interrogativos ou pronomes interrogativos, que eles agora vão aparecer também para vocês nas questões. Entenderam? Então, predicativa tem que ter verbo de ligação, mas também tem que ter sujeito. Na subjetiva eu não tenho sujeito, na predicativa eu tenho sujeito. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu vou estar disponível lá no Facebook para retirar dúvidas. Vou passar exercícios, vou deixar disponível também. Na próxima aula nós vamos fazer a correção. Vou deixar exercícios do livro. Espero que vocês estejam bem e que daqui a muito pouco, aqui em breve, né? Espero eu, estaremos juntos novamente, todos na sala de aula. Obrigada e até logo.